Que maravilha maravilhosa foi o 19º episódio. Esse não é maravilha maravilhosa. Esse é resultado, não é tudo, mas é tudo o que importa com o Nicolas Beirão. Só para fazer uma correção. É a única coisa que importa. É a única coisa que importa. Tá bom, maravilha maravilhosa. Maravilha maravilhosa, pessoal! Estamos aqui hoje no episódio 21 do Fé e Negócios. Isso mesmo. E hoje, Leí Júnior, nós estamos com ele seguindo a nossa série Origens. Estamos com ele. Quem? Nicolas Beirão. E não é beira nem beirinha, é beirão. Beirão. Não fala de beirinha, não fala de beira, não fala de beirola, é beirão. Seja bem-vindo a esse episódio. Você que nos assiste no YouTube, você que está nos ouvindo no Spotify, acompanhe, porque tem muita coisa boa para ser compartilhado hoje. E tem muito episódio que já passou que se eu fosse você eu ia lá e visitava também. Mas vamos para esse aqui. Resultado não é tudo, mas é a única coisa que importa. É a única coisa que importa. Nicolas Beirão, ou Senhor Nicolas. Ou o codinome Giuseppe Beirone. Ou... agora com esse viés... Italiano. Tá acontecendo italiano. Tu não sabe o que tá acontecendo, não. Já sei o que está acontecendo aqui. Já sei o que está acontecendo aqui. E se tudo der certo, nós vamos encerrar esse episódio com Giuseppe Beirone cantando uma ópera italiana. Mas vamos lá, Nicolas. É uma honra, como sempre, a gente está dividindo esse espaço junto com você. Uma honra a gente estar acompanhando e ouvir você contando parte da sua trajetória aí. Se apresenta aí, rapaz. Fica à vontade, você está em casa. Obrigado. Ela falou, apareceu. Depois dessa longa abertura. Bom, eu sou Nicolas Beirão, sou consultor, estrategista de negócios, sou pai de uma menina de 8 anos chamada Nicole, uma princesa do meu coração, esposo da Juliana Beirão, uma mulher incrível, uma mulher de fé. Sou cristão e a minha missão é potencializar pessoas e impulsionar negócios. Faço isso há mais de 10 anos, em vários segmentos. E a consultoria é apenas um canal para poder fazer com que essa missão ela se realize, se cumpra no dia a dia. E é um prazer estar aqui nesse podcast que tem tocado pessoas, tem trazido histórias que impactam, que é o podcast Fé e Negócio. E hoje vou falar um pouquinho da minha história. O que vocês querem saber? Fala aí. Fala para mim um pouquinho da sua trajetória empreendedora. Leí não sabe. Mas tudo começou Uma empresa. lá em empresa de Capinha. Fala pra gente aí, fala um pouquinho da sua história, do Nicolas que de repente não era desacreditado, do Nicolas que venceu, do Nicolas que rompeu, até chegar nesse cara bonito. Obrigado. Né? Bem alinhado. Obrigado. Esse cara esse italiano. Agora já era. Agora pegou. Bom, eu comecei a fazer desenhos, ampliar desenhos, fazia lá para poder fazer fazia desenho, Lei. Comecei a fazer alguns desenhos, inspirados até pelo meu irmão, porque eu lembro que o meu irmão teve uma época que, se você não viu a história dele, vai lá no episódio anterior que você vai ver, ele trabalhou para uma empresa onde ele fazia desenhos. Então eu era pequeno, eu estava lá com ele nesse processo e eu vi ele desenhando e aquilo me inspirou. E também fui desenvolvendo essa veia artística, de desenhar, de fazer atividades manuais. E durante um período, na minha adolescência, eu comecei a fazer ampliando desenhos. As pessoas chegavam com um desenho pequeno, fazia ele grande, ampliava. Pegava ele pequenininho, fazia grandão. Sempre tudo muito grande. E aí, comecei fazendo assim. Mas o que movimentou a veia empreendedora de fato, que marcou, como o Jardel falou aqui,
foi quando eu queria jogar fliperama. E aí eu pedi dinheiro ao meu pai. E naquela época o fliperama era 30 centavos, hein? Meu pai falou: se você quer jogar fliperama, tá aqui uma enxada. Meu pai me deu. Qual era o jogo? Qual era o jogo? Ah, naquela Mario época. Bros. Não. Naquela Pac-Man. Street Fighter 2. era isso aí, era essa fase aí. Street Mortal Fighter Kombat. 2, Mortal Kombat, Ele já é de outra fase, né? né? Pac-Man, Double Dragon. Double Dragon, Era essa fase aí. Fatal Fury. É. E aí ele me deu uma enxada e eu fui procurar um terreno para capinar. E ali eu ganhei meus primeiros R$ 30. Comprei outras enxadas, chamei meus colegas, falei que tinha uma maneira da gente fazer dinheiro e jogar flipper. E a gente começou a arrumar terreno para capinar junto. E ali começamos esse Bem processo. empreendedora na mais tenra Chegou uma idade. Não, isso é. O Brasil é agro. Agro é top! Né? Então, Por essa eu não esperava. É que o podcast de Fé Negócio é um podcast de surpresas. De surpresas. Tem que ser uma esse novidade. processo aí começou a empreender. Depois eu fui trabalhar em empresas, peguei uma outra trajetória. Fui trabalhar, meu primeiro emprego foi na Oi. Depois da Oi fui trabalhar Condex. na Contex, né? E depois eu fui trabalhar em indústria, né? E na área de segurança do trabalho e meio ambiente. Ali eu fui desenvolvendo toda a parte de gestão. Eu me tornei auditor da ISO. Passei a viajar bastante fazendo auditorias. E ali foi toda essa jornada. Depois fui trabalhar na Ambev, depois fui trabalhar em aeroporto. Mas eu comecei sempre empreendendo. E a primeira empresa que abrimos foi uma empresa na área de segurança do trabalho e meio ambiente mesmo. Foi em 2012. E em 2013 para 2014, a gente fez várias formações, foi estudando, fazendo vários cursos e assim diante. E aí a gente fez a transição, né? Foi quando surgiu a ANB, onde eu fui fazendo a transição, saindo da área e entrando na área de negócios, né, onde eu fui focando mais na área comercial, fui focando na área de gestão, liderança, desenvolvimento de pessoas, que a gente está até hoje. Muito interessante. E como é que foi esse ponto de virada? Porque você teve lampejos de empreendedorismo na adolescência, né? Nessa questão do agro, a enxada. Foi abaixo da adolescência. Um pouquinho abaixo. E depois você trabalhou de forma convencional, CLT. Como é que aconteceu essa transição do CLT para o empreendedorismo? Eu sempre fui movido por desafios, sempre gostei muito de desafios. E eu gostava muito do novo. Então, tudo que me traz o desafio de ter que aprender, ter que desenvolver, ter que fazer, isso me movimenta. Então, eu empreendia, mesmo estando na CLT. Sim. Né, dentro da função que eu estava, trazendo inovação, buscando desenvolver, melhorar. Então, o empreendedorismo ele é muito amplo. Às vezes a pessoa acha que empreender é apenas começar um negócio. Não é. Você pode desenvolver a veia empreendedora aonde você está plantado e fazer florescer ali. Por isso que muitas pessoas às vezes não se destacam, não conseguem uma promoção ou um aumento ou qualquer outra coisa, porque elas não estão empreendendo aonde elas estão. Então eu sempre tive E depois quebram a cara quando sai, porque não está preparado. Porque se você não for um bom empregado, você não vai ser um bom dono. Por quê? Você precisa saber lidar, né? Então, essa mudança de mentalidade eu sempre tive desde jovem, né? Onde eu sempre aprendi onde eu estava. Eu sempre tive isso, acho que talvez meio que natural. E esse processo para começar a empreender de fato, começou como acho que boa parte dos brasileiros, por uma necessidade. Mas eu lembro, mano, cortando você, eu lembro de uma conversa que a gente teve. Você realmente sempre teve esse espírito inovador onde estava, né? E nem sempre isso é bem visto. Nem sempre isso é bem visto. E aí eu lembro, teve um momento que a gente estava batendo um papo lá, até ali na varanda da tua casa, perto do portão, e você falou assim, cara, tô aguentando não. Eu acho que alguma coisa dentro de você estava sendo muito contida pelas circunstâncias, e aí você falou, estou aguentando não, eu tenho que transicionar para não trabalhar mais
A expressão que você usou foi essa, mas eu entendi o que você queria dizer. Não quero trabalhar mais para ninguém. Não tem isso, né? A gente sempre trabalha para alguém, mas era a ideia daquilo que estava sufocando todo esse potencial que estava aí dentro de você. Fala um pouquinho dessa virada aí. Bom, essa virada, ela aconteceu exatamente como você falou. E existia algo aqui, né? E hoje, quando, por exemplo, cada cliente que a gente tem a oportunidade de tocar, a gente tem a oportunidade não só de desenvolver um negócio, mas também, muitas das vezes, estruturar uma vida e uma família. Sim. Porque quando uma família está empreendendo e tem um negócio, na verdade, ela está trazendo ali, buscando um propósito que é o propósito mais sagrado. Ela está empreendendo em prol dela mesma, em prol da família dela. Então isso é muito forte. E esse foi a questão de chave. Poxa, eu preciso fazer algo pela minha família, algo que eu possa deixar um legado na vida de pessoas, por onde eu passei, né? Então, claro, movido pela necessidade, mas movido por aquilo que eu acreditava. Então, eu tinha aquilo, mas eu não podia expressar, eu não podia entregar aquilo. Porque quando você está dentro de uma estrutura, você tem que seguir o protocolo da casa, né? E até dentro do escopo da sua função, da onde você faz. E com a consultoria, na verdade, a gente pôde encontrar um caminho de liberdade onde a gente pode atuar e trazer de fato aquilo que o dono do negócio e a empresa contratante, ela precisa para poder alavancar, decolar o negócio dela. Então, eu acho que a virada de chave foi simplesmente pela questão da liberdade, a liberdade de trazer, de entregar, de fazer. Até uma das características da nossa consultoria é sempre o over delivery, é sempre entregar mais do que o cliente contratou, é sempre ir em uma milha a mais, sempre essa questão da proximidade. Então, esse é o grande diferencial nosso no mercado. Uma coisa que o Nicolas falou que é interessante: empreender não é só ter um CNPJ, não é só ir lá e abrir um CNPJ. Empreender é uma questão de mentalidade, e existe essa possibilidade de pessoas terem uma conduta empreendedora enquanto CLT. E foi a experiência que o Nicolas teve. E hoje o Nicolas, ele tem, na cidade de Cabo Frio, São Pedro Aldeia, região dos Lagos, ele tem sido um grande expoente com relação a uma metodologia que você aplica que impulsiona empresas. E, inclusive, no episódio anterior, nós tivemos aqui com o pessoal do Office Café de São Pedro da Aldeia. Eles falaram o quão é importante ter essa consultoria, essa assessoria para empresas que estão começando. Fala um pouco mais para a gente, Nicolas. Ao longo do tempo, Lê, a gente desenvolveu o PAI, Programa Alavancagem Empresarial. O PAI ele foi desenvolvido com base em tudo aquilo que a gente foi estudando, foi aprendendo de forma empírica, entendendo a necessidade de cada dono de negócio, entendendo os desafios que cada empresa enfrenta. E a gente fez um compilado em 3 grandes pilares, que é o pilar de gestão, onde a gente trabalha e desenvolve a gestão financeira do negócio, a gestão de pessoas, gestão por completo, e a gestão estratégica. O segundo pilar que a gente desenvolve é o pilar de mentalidade, de domínio, onde a gente trabalha a mentalidade do dono, onde a gente atua como se fosse um advisor para o dono de negócio para tomada de decisão inteligente, onde a gente desenvolve o time de frente dele, o time de gestão, e principalmente o dono, a gente está ali bem perto, bem acessível, assessorando e dando todo o suporte que ele precisa para poder desenvolver um negócio. E o terceiro pilar é o que eu falo que é o coração de todo o negócio, que é a área comercial. É vendas, é gestão comercial, é marketing, como alcançar, como comunicar, como promover, como ter uma estrutura, uma estratégia comercial eficiente que converte. Então, esses 3 grandes pilares são a base do PAI, Programa Alavancagem Empresarial, que a gente já teve a oportunidade de ajudar mais de 100, né? Eu falo 100 empresas, mas a gente, na verdade, já está em torno aí de 340, 45 empresas que a gente teve a oportunidade de implantar esse programa do início ao fim e alcançar resultados. E a nossa estatística é que toda empresa que passa pelo programa de alavancagem empresarial, ela tem um aumento de 30% no mínimo de faturamento e um crescimento no seu lucro de 5% a 15%. E estatisticamente, ao longo desses 10 anos, a gente pôde estratificar isso. Então, o programa ele tem sido válido,
tem se validado ao longo do tempo e tem ajudado empresas a alcançar os seus objetivos e donos de negócio a empreender com facilidade. E, como você falou, o Office Café é um dos nossos cases de sucesso nesse sentido, porque a gente teve a oportunidade de trabalhar com eles, né, a matriz, onde a gente entrou, implantou a consultoria, fizemos a transição, tiramos os donos da área operacional, trouxemos ele para a parte estratégica e tática, conseguimos depois dali estruturar a formação de um time eficiente, onde eles possam ter leveza nisso tudo, ao ponto que depois a gente fez o processo de formatação de franquia, vendemos a franquia, então hoje eles só estão focados na franquia porque a empresa ela está autossustentável. E a consultoria ela entra já nesse processo de manutenção, todo dando o apoio necessário naquilo que é evidente ali para que a gente possa fazer os ajustes finos, mas a grande parte a gente já fez. Então é um baita case de sucesso assim, trazendo para a nossa região, fora os clientes fora da região. Sim. Nicolas, por a gente se relacionar tão próximo, eu conheço muitas empresas que realmente mudaram de nível após passar pelo pai. O Office Café, ele foi além disso, né? Porque você trabalhou em todo o processo de franqueabilidade, implantou a franquia e tá aí. Quer dizer, ela hoje é um case que foi além disso. Mas fala pra gente aqui, tem gente lá assistindo que de repente, porque quando você fala aí, você deu números, e esse é o cara, né, que diz o que sobre os números? Torture os números que eles falam, não. Eles falam. Eles sempre tragam a resposta. E aí, quando você fala que a empresa cresce, e você falou claramente, no lucro de 5% a 15%, isso é um diferencial Com certeza. extremamente considerável. Então, eu sei que tem gente que está ouvindo lá que despertou com esse negócio, né? Opa, a coisa é interessante, né? Porque, afinal de contas, a empresa existe para ter lucro, né? Não é um... E aí, como é que ele faz? Eu queria conhecer mais sobre o pai. Ou conhecer mais sobre mas eu estou falando do pai específico, que foi o que a gente abordou aqui. Sim. Fala para ele lá. Nós temos outros formatos de consultoria. A educação empresarial, eu sempre digo que ela é fundamental. Todo empresário ele precisa investir em formação e educação empresarial. Eu acredito e gosto muito de uma frase do Rei Dalio, que diz o seguinte: a vitória se conquista com ataque e a invulnerabilidade se conquista com a defesa. Então, se você tem um bom ataque e uma boa defesa, você praticamente é o Flamengo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Por quê? Você tem um ótimo ataque e uma ótima defesa. Então, se você é flamenguista, né, que você está aí assistindo, pode dar sua curtida e encaminhar esse vídeo para o próximo empreendedor, dono de negócio. Brincadeiras à parte, a frase do Rei Dalio era uma verdade, porque a gente tem ela como um mantra dentro do pai, né, e também a mentalidade mamba do jogador de basquete, que é referência. Depois eu vou trazer isso para você. Se você quer saber como ter uma mentalidade mamba, comenta aqui nos comentários, deixa aqui que eu vou explicar para você sobre isso. Faz parte da nossa missão. Mas a pergunta já dela é muito pertinente. Claro, salvo segmentos e complexidade e situação atual de cada negócio. Porque tem negócios que eles estão, às vezes, precisando de um bote salva-vidas. E então, esse crescimento de faturamento, lembrando que faturamento é vaidade, mas lucro é aquilo real, que entra no seu bolso, empresário. Então, trabalhar o lucro de 5% a 15% não é algo fácil. Existe complexidade, existe variáveis que vão depender do segmento, da situação atual e também dos movimentos que são necessários, que muitas das vezes não são feitos quando é necessário ser feito. Às vezes por medo, às vezes por restrição, às vezes por realmente ter algumas crenças limitadoras. Então, quando você faz o que precisa ser feito, o resultado vem. E isso que precisa ser feito está em 2 pilares chaves, que eles vão estar dentro de uma grande gestão. Qual o pilar-chave? Pilar do necessário para vender e o pilar da defesa. O que eu preciso cortar? O que eu preciso estruturar? O que eu preciso otimizar? Quais são as mudanças dentro do negócio que eu preciso fazer? E o que eu preciso estar disposto a fazer para subir de nível? Então, quando a gente consegue unir esses 2 fatores, a gente consegue não somente crescer faturamento, como também ter receita. Ali onde gera uma margem interessante, onde isso gera lucro. Então, essa é a grande chave,
Tá? Então a gente trabalha muito bem isso na consultoria, porque quando você faz uma boa defesa, uma boa gestão financeira, tem um bom parceiro na área contábil, existe inclusive agora, gente, ano de 2026 é o ano teste da reforma tributária, onde muda tudo. Então é muito importante você, empresário, buscar um bom escritório de contabilidade que possa te dar esse suporte. Se você quer algumas referências, comenta aqui também, porque a gente pode te passar. E como trazer isso de maneira estruturada para dentro da sua empresa, o pai também está aqui para te ajudar, a consultoria do programa Alavancagem Empresarial, para que você possa não somente ter uma assessoria contábil, mas também ter um suporte interno que possa ajudar você dessas novas demandas, nessa nova realidade que vai ter agora como ano teste em 2026. Então, se você ainda não se inclinou para poder se adequar em relação a isso, esse é o momento. Não perca mais tempo, porque já está na porta. Então fala lá, pessoal, como é que eles fazem para encontrar você, o pai, que era essa O pergunta. que está acontecendo aí? Gasgou? É ótimo. Ele dá uma cochilada, quando volta assim. Rateando, né? Rapaz, se você quer encontrar o Nicolas, se você quer encontrar o Nicolas Beirão, Não, se você quer... o pai! Não é a mãe nem o filho, o pai! Lembrando que o Nicolas não é o pai. O pai é uma metodologia de alavancagem empresarial que a NB Consultoria e Treinamentos fornece. Ah lá, A NB Consultoria e Treinamentos fornece. apareceu. Então, se você quer Ele conhecer é o um pai. pouco mais sobre a NB Consultoria e Treinamentos, vai lá no site, né, nicolasbeirão.com.br, ou no nosso Instagram, Nicolas Beirão Oficial, ou no Instagram da NB Consultoria e Treinamentos, tá? Que é a NB Consultoria e Treinamentos. Então, Nicolas, vai ter informações. Vocês falaram de uma coisa interessante, crenças limitadoras. E essas crenças limitadoras, elas acabam sendo como trava ou como algo que sabota muitos empreendedores de romper e empreender com propósito. E dentro dessa série de empresas aí, ele tem um vasto know-how de consultoria com empresas. Você pode sinalizar para quem está ouvindo a gente aí quais são esses pensamentos mais comuns que impedem empreendedores de romper, de voar alto? Lei, a gente já teve a felicidade de atuar em mais de 25 segmentos, né, diferentes. E com sucesso, graças a Deus, nesses segmentos. E você falou de crença, né, o que às vezes acaba sendo muito comum, primeiro, é resistência à mudança. Resistência à mudança, ó. Por exemplo, eu vou citar um caso aqui, que é um caso conhecido, que é a Nokia. A Nokia, ela era referência em tecnologia, inovação. É conhecido pelos seus celulares que tinham uma durabilidade diferenciada. A Nokia, ela não faliu, ela não quebrou porque ela fez alguma coisa errada. E essa aí que é o ponto de questão. Muitas das vezes a gente perde o jogo, não porque a gente fez alguma coisa errada, mas porque a gente está fazendo muito tempo a mesma coisa, mesmo que seja ela muito boa, durante muito tempo. Então a gente precisa ter atenção às mudanças internas do negócio, mas principalmente às mudanças externas. Padrão de consumo, segmento, inovação, tecnologia. Então, hoje a gente precisa estar muito antenado o que está acontecendo à nossa volta para poder estar entendendo, interpretando e trazendo a dinâmica do nosso modelo de negócio para que ele possa estar inserido, alcançando o cliente-chave do seu negócio, mas também tendo uma gestão eficiente. Então, resistência à mudança é o que muitas vezes atrapalha, tá? É o principal. E a consultoria, ela é uma alavancagem nesse sentido. Por isso que a gente tem um terceiro pilar, que é o pilar de domínio pessoal, onde a gente trabalha a questão de mentalidade. Porque o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, muitas das vezes, a vida da pessoa está desorganizada e ela leva essa desorganização para o negócio. Então, é muito fundamental isso. Às vezes, a pessoa enfrenta um desafio na área pessoal e esse desafio impacta no negócio. Sim. Então, esse pilar foi um pilar-chave. A gente entendeu, esse pilar não fazia parte do programa de alavancagem, Sim. da metodologia, mas de uns 4 anos para cá a gente inseriu e fez uma grande diferença. Isso aí já mostra que a NB tem o valor que ela
agrega na vida daqueles que contratam os serviços. E eu, no outro episódio, onde o pessoal do Office Café aqui de São Pedro, ela falou com muita humildade que ela transicionou da CLT para o CNPJ, e ela tinha essa dificuldade de justamente fazer essa separação entre o CPF, a pessoa física, e a pessoa jurídica. E o programa de alavancagem empresarial ajuda a ter essa transformação de mentalidade, né? Vamos nós. Vocês têm alguma experiência com o programa de alavancagem empresarial? Tem alguma experiência com algum serviço prestado pela NB Consultoria e Treinamento? Diretamente. Diretamente? Eu tenho a grata satisfação de poder. Parecia que tá com meia bateria. A amperagem caiu. A amperagem tá caindo. Fala um pouquinho então pra gente, Nicolas. Você falou do pai e você começou a falar sobre outros. Essa é uma questão hormonal, tem que ver isso. Sobre outras questões aí, outros modelos de serviço. Fala um pouquinho também sobre isso. Bom, a gente tem uma consultoria também que a gente chama consultoria Start. Uma consultoria, ela é mais acessível, normalmente para negócios que faturam, né, até 30k mês. Essa consultoria, ela ajuda o empreendedor a tocar nos pontos mais sensíveis, que já faz uma diferença. Ela tem uma duração menor, ela é um programa mais sucinto, mas ele é muito mais objetivo. Ela é ideal para quem está começando a empreender, ela é ideal para quem tem um faturamento restrito, e ela vai mexer exatamente nos pontos chaves para poder o negócio dar uma estruturada e avançar, tá? Que é a consultoria Start. Agora, a gente tem consultorias pontuais na área comercial, na área de gestão, na área de gestão financeira, Liderança. né? Tem mentoria, tem treinamento, formação de líderes, treinamento de vendas, né? Com muito mais slides. Então a gente tem treinamentos. Uma outra coisa que eu queria... É um ecossistema. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, até porque o foco hoje é a NB. Ah, sim, entendi. Só para... Entendi o que está acontecendo aqui. Então, aproveitando que você está nesse podcast que é muito conceituado, chamado Fé e Negócio, eu queria que você abordasse um pouquinho também sobre a sua jornada de fé junto com os negócios, que a gente não tocou ainda. Excelente colocação. Excelente colocação. Agora você voltou. Agora você chegou sendo aqui. Agora, eu só quero te lembrar que a tônica é da NB. Eu aqui sou apenas um detalhe. Eu estou confuso. Bom, a minha jornada de fé ela começou bem cedo. A jornada de fé e negócios, né? Sim. Assim como o nome do podcast. A minha jornada de fé ela começou bem cedo. Na minha adolescência, eu entreguei minha vida para Cristo em cima de um pé de goiabeira. Foi quando eu tomei a minha decisão. Essa você não sabia. Sabia não. O meu irmão, que estaria ao seu lado, ele sempre me levou e me incentivou. Esse que está aí ao teu lado. Incentivou a ter uma caminhada de fé. E ele me levava muito nos retiros de carnaval da igreja. E eu lembro quando a gente voltou de um retiro, sempre com o short do Flamengo, inclusive, um velho e tradicional short do Flamengo. Tem até hoje não, né? Não tem o impossível. Não tem só se fosse a roupa do deserto que não envelheceu. E em um determinado momento eu estava, né, onde a gente morava, a gente tinha 2 pés de goiabeira, assim, um próximo ao outro, e eu estava sentado ali, e ali eu falei com Deus, eu orei e entreguei minha vida a Cristo. E naquela mesma semana fui com a minha mãe no culto, na igreja que a gente tinha próximo, lá em São Gonçalo, e a gente oficializou essa decisão. E dali em diante sempre caminhei com fé, tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E os princípios bíblicos de fé, os valores bíblicos, e tanto os valores e morais e valores também para a decisão, eu trouxe para o negócio.
Eu trouxe para minha vida e trouxe para os negócios. Então, como por exemplo, lealdade. Eu dificilmente eu vou me associar a pessoas que são desleais. Eu trago isso muito forte, trago isso para dentro da consultoria, trago a questão de princípios de alavancagem, de prosperidade que você encontra na Bíblia, onde faz a diferença na liderança com pessoas, enfim. E eu sempre caminhei com fé. Toda tomada de decisão ela é nutrida com oração, ela é nutrida com palavra, ela faz parte da minha vida ao longo desses 40 anos. Que o Nicolas é um empreendedor que consegue ter o propósito definido, bem definido e transparecer isso para a gente é uma realidade. Inclusive, grande parte da minha formação como profissional, como consultor, eu atribuo a participação de vocês, mestres, o Foco NB, né? Então, deixa eu falar com ele aqui. Atribuo a Nicolas Beirão, que me auxiliou, inclusive, quando eu estava transicionando, que eu estava começando a empreender. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, todo o caminho que a gente vai trilhar, alguma pessoa já trilhou esse caminho. E é um gesto de humildade. Nós pedimos a orientação a essa pessoa para que possa nos conduzir. Então, Nicolas não é porque Nicolas é meu amigo. Ele é meu amigo, eu tenho esse privilégio, mas Nicolas é um profissional dedicado, um marido amoroso, um pai zeloso, um profissional capacitado, inclusive continua me ajudando. Mas e para quem não conhece esse Nicolas com tanta proximidade como nós conhecemos, e você até mais do que eu? O que a NB tem de diferencial que as outras empresas não têm? As outras empresas de consultoria. Está na palavra que você falou aí, proximidade. A gente entende que todo cliente, ele parece clichê que eu vou falar, que todo cliente é único, mas de fato a gente coloca o cliente no centro do projeto. Então, quando a gente entra num projeto para atender aquele cliente, a gente estrutura e faz um planejamento depois de um diagnóstico, mas tudo que a gente entrega para aquele cliente está muito além da consultoria, onde a gente acaba tendo uma estatística que a gente chama no marketing de LTV, onde esse cliente ele acaba tendo com a gente uma caminhada bem longa, ele fica bastante tempo com a gente. Não porque o relacionamento é muito bom, não porque a gente está gerando resultado, não porque o investimento está valendo a pena, por tudo isso, mas também porque a NB ela se torna uma alavanca onde estrutura tudo para o cliente, onde a gente toca em áreas sensíveis, onde a gente entende que existem várias consultorias e a gente não está aqui para competir com outro consultor ou com outra instituição de consultoria. A ideia não é essa. A ideia é a gente cumprir o nosso papel muito bem dentro daquilo que a gente tem como propósito, dentro daquilo que a gente tem como missão. E a gente entende que estar próximo do cliente é o ponto-chave. Então, vou fechar esse serviço. Olha, se não for para poder estar desse jeito, fazer esse impacto, causar esse resultado, não vale a pena fechar. Não é serviço por serviço, não é crescer por crescer. Não é somente isso. É por isso que a gente entende que todo negócio ele também está ligado a propósito. Então, o propósito da NB está nisso, gerar impacto. Impacto na pessoa e no negócio. Então, a aproximação, tocar essas pessoas, ser um grande polegar que toca todos os dedos, esse é o papel da NB, no mercado onde ela atua de consultoria e treinamentos. Ser um grande polegar. Ser um grande polegar. É paradoxal, né? Um grande polegar. Rapaz, é uma brincadeira que não tem. É paradoxal, um grande polegar. Não, mas só funciona quando é vocês dois com o dedinho aí. Não, aqui é outra parada. Ah, sim. Aqui já é na área empresarial, grande polegar. Lembrando que o foco é NB, né? Entende o que está acontecendo aqui. Nicolas, a gente já está caminhando para a reta final. Por favor. Vem você também, você entender. Pronto. Coloca o seu polegar na tela aí também. Vai lá. Olha aí, vamos ver o que acontece. Sai um Shazam. Já tá caminhando pro final. É sério? Essa é aquela hora de. É aquela hora que vocês assistiram, você. 17 ainda? Tá caminhando pro final. Vai começar as piadas agora? Mas quem termina?
16h30. E que horas são? 16h17. É porque é já para dar aquela introdução do fim, né? Não, tá Porque contigo. pra- Não, você Não, não, eu sou só entrevistado. Não. Rapaz, eu sou entrevistado. se eu tivesse conduzindo, vocês não estariam me questionando. Mas a gente não está questionando, a gente está enfatizando, né? Ah, Eu sou só O entrevistado. entrevistado não manda no horário, não, rapaz. vamos lá, Nicolas. Já que a gente está caminhando. Já que a gente está caminhando. Eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Vamos para as considerações finais. Se você não entendeu nada do que tá acontecendo aqui, coloca nos comentários aí, eu não entendi nada. Tô confuso. Um desses senhores aqui vai estar explicando o que tá realmente acontecendo. Olha, então, fiquei confuso agora. Nicolas, Mas eu posso já aproveitar e dizer assim: Pode. se você tem uma floresta de 100 metros, a partir do momento que você passa do 1,50 m, você já está caminhando para o final. Você está certíssimo. Eu não sei. Esse aí é o mesmo exemplo do pneu furado lá. é uma reflexão de Heráclito, Aristóteles. Isso aí. A gente está chegando. Senhores, vocês já perceberam que a gente está chegando no final do ano de 2025? Porque já estamos caminhando para o final. Chegaram, tiveram essa percepção? Na verdade, eu não tinha assim atentado com tanto detalhe. tanta Agora que ênfase, você falou, que eu enfatizou. A gente tá no mês de novembro. tô até um pouco surpreso com essa. E mediante a isso, Nicolas, o que a gente pode esperar de novidade, já que o ano de 2025 está acabando, mas a NB Consultoria e Treinamento, com o programa de alavancagem empresarial e todas as Já consultorias, que a gente está caminhando para o final, não queria cortar você, não. cortou. Mas você podia, antes disso, já que está caminhando no final, estamos chegando no final do ano. Tem gente aí que está naquela Boa, coisa de entendi. Black Friday e tal. Você teria aí como deixar 3 dicas rápidas e práticas para as vendas de fim de ano, para colocar aí para a galera? Acho que seria Isso aí legal. se dá até um corte. Não dá legal? Excelente. E a gente está solicitando a pessoa competente, adequada. Se fosse para outra pessoa, eu não ia Nem pedia. Não faça mais do mesmo. Não, para ele lá. Não faça mais do mesmo. Tá todo mundo anunciando a Black. Faça de fato algo que vá surpreender seu cliente. Olha aí. No sentido de agregar valor para ele. E quando a gente agrega valor, é porque a gente entende qual é a necessidade do cliente. E se eu não sei o que o meu cliente quer, como é que eu posso agregar um valor de fato para ele? Porque quando você agrega valor, você aumenta a percepção. E quando você aumenta a percepção, você não precisa explicar para vender. É isso aí. Então, quando você eleva a percepção do cliente de fato, que você tem uma oferta que faz a diferença, com um produto que faz a diferença, um serviço que faz a diferença, numa condição especial, única, pode ter certeza que a sua Black vai ser diferente de todos os anos. Que isso, rapaz. Vai ser a Black das Black. Não faça mais do mesmo. Essa é a primeira. Diante de tudo isso que foi apresentado. Segunda, entenda de fato o que o seu cliente está buscando. Porque o cliente às vezes está cansado de Black que não é Black. Entende? E terceiro, crie uma oferta única para o seu cliente de valor, para que ele perceba de fato o que você está oferecendo para ele. Uma condição que você nunca fez, algo que você nunca ofereceu, algo que você nunca entregou. Quebre o paradigma, faça diferente. Nicolas, mas o que eu vou fazer? Olha, comece respondendo isso olhando para dentro do seu negócio. Muitas das vezes não é você dar desconto, mas sim você entregar algo que você não entregou. O cliente não está buscando desconto, ele está buscando algo de fato que vale a pena. Estão dando em todo lado, dizem que estão dando, né? E a gente. É até interessante porque a gente tem um episódio exclusivo falando sobre precificação. E Assiste lá. fazer uma oferta não é somente reduzir o preço, é apresentar uma proposta. Porque de se valor. você só for dar desconto e reduzir o preço, na verdade, a Black, ela na verdade vai te gerar prejuízo. Porque você está tirando sua margem. É. E não é isso. Então, existem maneiras inteligentes de você fazer isso de uma forma inteligente. de fazer de uma forma que isso gere valor para o seu cliente e retorno financeiro para você. Se você quer saber como fazer isso ainda hoje, antes do fim do ano,
que a Black começa agora em novembro, termina em novembro, mas a percepção de valor que você pode gerar no seu cliente pode gerar uma transformação no seu negócio para 2026. 2026. Coloca aqui, eu quero essa ajuda. Olha, Envia para aquele amigo, aquela pessoa que você conhece, que junto com você tá cansada dessas propagandas enganosas aí, quer ver uma. Não, porque tem Black, Realmente. tem Black já desde o dia primeiro. É. A Black das Black. Porque não adianta fazer uma Black, zerar o estoque e chegar no final Não ter lucro. não ter lucro. Trabalhou pra caramba, vendeu pra caramba, e Secando gelo. no final da história, só como é que repõe o estoque? Movimento desnecessário, sem direção. Muita espuma e pouco sabão. Ele tá filósofo hoje. muito Ele tá filósofo hoje. pouco sabão. É. Rapaz, em que ponto a gente chegou, hein? É a Black das Blacks. Sincero, acordou. Ele acordou e acordou com tudo, né? Tava cochilando aí, Foco olhei fechou, sou olhei eu. pequeno. E foco não sou eu, foco é NB. NB. Então, por favor. Então, Nicolas Beirão, levando em consideração a fala de 15 minutos atrás, que a gente já estava caminhando para o final, Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Quais são os próximos. Esse podcast é um podcast de novidade. Você concorda comigo? Vocês concordam comigo? Que todo convidado que nós trazemos em todos os episódios são apresentadas novidades. E não são qualquer novidade, são novidades significativas e novidades. que causam um impacto positivo Ah. na vida daqueles que nos assistem. Até porque esse podcast não vai apresentar uma novidade que seja apenas novidade. Tem que ser novidade, novidade. Novidade, que causa impacto significativo para aqueles que estão nos assistindo. Entendeu? Então, qual é a novidade? Ele bugou, vai virar mesmo aquela carinha ali. Né? Eu tô esperando ele terminar essa pergunta que não tem fim. Não, quem estava fazendo era você. Lembrando Que já tá caminhando que pro o bem. foco é NB. Quais são os próximos passos da NB Consultoria e Treinamentos Novidade. para esse ano de 2026? Tem alguma projeção, alguma Tem. coisa que você pode falar aí? Um spoiler, dá um spoiler É. aqui. Só a cerejinha do bolo. A NB, hoje, após uma consolidação no mercado aqui regional, nós estamos estruturando a NB para poder alcançar clientes cada vez mais longínquos, vamos colocar assim. Então, a gente tem trabalhado a estruturação na parte digital e na parte também de pessoas, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e ajudar mais donos de negócio. Estamos rompendo fronteiras. Exatamente. Hoje a gente consegue atender clientes em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, mas isso ainda é limitado. Então a gente está expandindo esses horizontes, trabalhando de maneira onde a gente alcance essas pessoas, esses donos de negócio, e a gente consiga entregar com toda excelência o serviço que a NB presta de consultoria empresarial. Então, E essa é a rota para 2026. Essa é a rota para 2026. a NB tá há quantos anos ajudando empresários e donos de negócios aí a alavancarem seus resultados? A NB está desde 2013. 2013. Há 12 anos Como é aí. que é? Como é que fala? Você pode falar? Desde 2013. Não viu? Olha lá. Eles dão bem legal, hein? Você pode falar 2013 de novo? 2013. A gente não veio aqui para gravar meme, não. Não, mas não vamos gravar, não. Eu tô falando. Tá sendo gravado. O meme vem depois. Ah, entendi. Fico até receoso de falar alguma coisa Não, e ser questionado, né? questionado não, jamais. Aqui não é. Aqui nós estamos caminhando para o final. E o foco é. A NB, consultoria e treinamentos. Essa novidade foi boa aí, hein? Mostra que a NB está em expansão e crescimento. Todo dono de negócio ele tem que estar sempre preparando e focando em crescimento. Se você parar de focar em crescer, você na verdade começa a diminuir de tamanho. Então todo dono de negócio deve focar no crescimento do seu negócio. Esse crescimento de negócio ele está ligado não somente a faturamento, não somente a geração de receita, de lucro, mas também de alcance. Quanto maior for o seu alcance, maior é o impacto que você gera. Esse impacto que você gera, ele também causa uma fixação.
Então, quando a gente olha um produto e a gente já sabe o que ele significa, é porque aquela marca, ela transcendeu o significado dela. Você não precisa explicar algo. Porque, por exemplo, quando a gente pega aqui, vou fazer um merchan aqui. Se a gente fala assim, a fulana é um bombril. O que está querendo dizer? Pau para toda obra. Verdade. 1001 utilidades. Então, o nome Bombril, que era de um produto, virou uma marca. A marca que virou o produto, você não consegue mais distinguir. Você não fala esponja em aço. Você fala Bombril. Você compra outra marca dizendo que já comprou. É Bombril. Bombril. Então, quando você consegue fazer isso, é porque você alcançou algo. Então, todo dono de negócio ele deve pensar nisso a nível da prestação de serviço e a nível também da sua marca. Então, muitas das vezes, todo investimento que você faz para crescimento é para que você possa marcar um território emocional, psicológico e físico, para que você possa ser reconhecido e visto em vários segmentos. E quando você, inclusive tem um filme do Will Smith, que se chama aqui no Brasil chamado Foco, onde tem uma cena onde ele faz uma transação com um apostador no meio de um jogo de futebol americano, onde eles fazem uma aposta aleatória, onde o apostador fala assim, ele fala, escolhe um número de qualquer camisa que está lá embaixo. E ele escolhe um número lá. E mesmo ele sabendo, ele já anotou no papel o número que ele seria escolhido. E ele ficou, caramba, ele ganhou. Como é que ele escolheu aquele número? Porque foi feito um trabalho prévio mostrando aquele número de forma subliminar várias vezes para aquele apostador ao longo daquele dia até chegar aquele momento do jogo. Ou seja, quando a sua marca ela está exposta em lugares chaves, em canais chaves, ela está mandando uma mensagem para que o seu cliente, quando ele for tomar uma decisão, para aquele seu serviço ou aquele produto, ele tenha você na mente. Então, o crescimento também é a construção de uma marca, a visibilidade, o alcance e assim em diante. Falou fixação, falou subliminar, falou coisas que vão para a área do inconsciente. O que aparece ali? É o que está acontecendo. Olha o que apareceu. Lembrando você que nós estamos encerrando hoje a série Origens. Essa série foi criada por necessidade da nossa audiência de conhecer um pouquinho o Lei. Começamos com ele, conhecer o Jardel e conhecer o Nicolas, né? E essa série Origem vem apresentando cada um de nós para você saber o porquê também do Fé em Negócios. Nicolas, nós estamos chegando no final do nosso episódio, né, Lei? Antes de você anunciar o Nicolas, antes de encerrar, teve novidade. Tem novidade aqui, é um podcast de novidade. Você falou dos episódios Origens. Qual foi o primeiro episódio do podcast Fé em Negócios? É para responder. Não lembra? Dá uma dica para ele, Nicolas. O primeiro episódio? É, o primeiro episódio. Aquele que começou mesmo? É esse. Desse. Fé em Negócios. 5 pilares do empreendedorismo. E aí nós começamos a distribuir para quem quisesse um e-book. Mas não é isso que eu queria falar. Quanta novidade! É isso que eu queria falar. Você falou da necessidade, as pessoas perguntam nos comentários, na nossa rede social. Então, dando seguimento a essa série Origens, nós vamos gravar o chamado episódio 0 do podcast Fé em Negócios. Foi incrível! O episódio 0, onde nós vamos contar os pormenores de como nasceu o podcast Fé em Negócios e qual é o nosso propósito, a nossa missão está aqui. Como você falou nesse primeiro episódio, a gente tinha várias coisas para estar fazendo nesse momento onde nós estamos gravando, mas nós estamos aqui. Então tem um Episódio 0. episódio 0. Essa foi novidade até para mim. É para todo mundo. Aqui é um podcast de novidade. Pode ir. Nicolas, deixa a sua mensagem final aí, porque o nosso tempo já Bom, eu quero agradecer a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história e falar um pouquinho da NB Consultoria, que tem ajudado donos de negócio ao longo desses mais de 10 anos. E a gente tem impactado vidas através disso, porque todo empreendedor ele está, através do seu negócio, trazendo uma provisão para sua família e muitas vezes para várias outras famílias. E eu quero também deixar uma mensagem para você que está me vendo agora, que você possa encaminhar esse podcast para alguém que precisa ouvir o que foi falado aqui.
E se você ainda não segue o nosso perfil no YouTube ou no Spotify, vai lá, clica, porque sempre tem um conteúdo muito interessante. E a mensagem que eu deixo para você é o seguinte: é uma frase de Joseph Campbell que diz o seguinte: o tesouro que você procura está dentro da caverna que você tem medo de entrar. Então, muitas das vezes, aquilo que você está buscando, aquilo que você almeja, o seu sonho, o seu objetivo, na verdade, você não está fazendo o que precisa ser feito por medo. Medo do que pode dar errado e também, muitas vezes, medo de quando dá certo. O que farei? Como será? Vai em busca desse tesouro, investe nisso, porque ali está a verdade, muitas das vezes, a realização do seu sonho. Entre na caverna, encerra ele aí. Entre na caverna e encerra ele aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Tenho bastante expectativa porque, como nós falamos aqui, o ano de 2025 está acabando e 2026 tem muita novidade. Podcast Fé e Negócios. Estamos desenhando uma possibilidade de encontro presencial e a possibilidade de você que nos assiste estar participando de um episódio junto conosco. Então fique atento às novidades, como o Nicolas falou, siga na nossa rede social, nós estamos no Instagram ali também, compartilhando um pouco da nossa trajetória e coisas que vão te ajudar. E até o próximo episódio. Valeu!